Bom, queridos, nós vamos começar então hoje uma série de mensagens sobre a carta da alegria, que é Filipenses. Deus colocou no meu coração que nós deveríamos retomar aquilo que recebemos no início desse ano, uma chamada profética exatamente para 2025 como o ano da alegria. E nós muitas vezes temos a tendência de nos esquecer das coisas que deveríamos nos lembrar e de nos lembrar daquilo que deveríamos esquecer. Então, querido, é urgente que nós possamos trazer à nossa memória o que dá esperança. E nesse caso, como igreja, nós precisamos trazer exatamente aquilo que o Senhor mostrou para nós e que nos direciona durante esse ano. Não é o único tema do ano, mas é a base temática do nosso ano. 2025 para nós como igreja é o ano da alegria. Sabe, quando nós oramos e Deus nos deu Filipenses 4:4 que diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Isso ferveu no nosso coração, amém? Nós tivemos mensagens na virada do ano, em janeiro, e nós ficamos ali impactados com o que o Senhor estava movendo no nosso meio. Mas hoje, já como eu falei, entrando aí no segundo semestre do ano, na última metade do ano, nós devemos trazer novamente à memória o que dá esperança. Precisamos trazer esta bênção sobre nós, nos apropriarmos daquilo que o Senhor tem falado e vai continuar falando, amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, Filipenses é uma das cartas paulinas, e é interessante que sobre Filipenses tem um pregador, um ministro britânico que foi ali do final do século XIX e início do século XX, que ele disse o seguinte: Filipenses é um pequeno e gracioso volume encadernado com capas de graça. Então, de fato, Filipenses é uma literatura que, evidentemente, toda a Bíblia é, mas obrigatória, não apenas ser lida, como nós já lemos, mas ser relida, não apenas passar os olhos e pensar um ou outro versículo, que tem vários que nós conhecemos, como Filipenses 1:6, que nós abrimos o culto, aquele que começou boa obra em nós, é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Aqui nós vamos ver também, dentro desse contexto do capítulo 1, porque o viver para mim é Cristo e o morrer está em Filipenses. Então nós muitas vezes verbalizamos. E essa carta então, ela tem, na verdade, um propósito. Tem um propósito que foi gerado no coração do apóstolo Paulo, de agradecer aos filipenses pela oferta que eles fizeram enquanto estava preso em Roma. Então nós vemos que Paulo, ele enche esta carta de gratidão, de anelo pelos filipenses, pelo testemunho deles, porque foi uma igreja que ele mesmo fundou com outros irmãos, mas sobretudo pela generosidade daqueles irmãos da igreja ali na Macedônia. Interessante que não foi apenas para agradecer, embora a tônica também fosse muito forte nesse sentido, mas também Paulo tinha o intento de fortalecer a fé daqueles irmãos, mostrando que a verdadeira alegria só pode vir por meio de Cristo Jesus. A verdadeira alegria só pode vir por meio de Cristo Jesus. Nós podemos pensar em momentos de felicidade, momentos que nós realmente temos um certo êxtase, mas as coisas que estão ligadas àquilo que é terreno, aquilo que é natural, normalmente é efêmero, passageiro, e muitas vezes não se sustenta no tempo e no espaço.
Mas aqui nós estamos falando da alegria verdadeira, que vem através de Cristo Jesus. Nós falamos exatamente isso no início do ano, que a alegria não é um estado de espírito, a alegria não é simplesmente um êxtase da alma, a alegria é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo Jesus. Jesus, ele personificou a graça e a verdade consigo, ele trouxe a alegria da salvação. Quantos salvos nós temos aqui nessa noite? Então você só pode se alegrar com isso, porque Jesus, ele personificou a alegria da sua salvação por meio da graça dele, do favor dele. Então, o propósito de Paulo foi agradecer pelas ofertas na carta aos Filipenses, mas também fortalecer a fé daqueles irmãos, mostrando que a verdadeira alegria só poderia vir de Cristo Jesus. E evidentemente, não há dúvida de que essa carta, a autoria dela é de Paulo, o apóstolo aos gentios. A data dessa carta, pastor, há uma base bíblica, teológica, em que a data é o ano de 60 a 63, mas nós ficamos, né, no meio ali, 61 depois de Cristo, aproximadamente foi quando Paulo escreveu esta carta, e ele escreveu durante o período que esteve preso em Roma. Alguns podem ver alguma literatura falando que ele poderia estar preso em Éfeso, mas a corrente dominante, as evidências mostram que ele estava preso em Roma. É interessante que Filipenses, juntamente com a carta aos Efésios, com a carta aos Colossenses, com a carta a Filemon, são as cartas classificadas como epístolas da prisão ou do cativeiro, ou seja, foram cartas que Paulo escreveu quando estava preso, encarcerado. Sabe, agora o destinatário dessa carta não foi somente os filipenses, não foram apenas os cristãos da Macedônia, da cidade de Filipos. Na verdade, eles foram, de forma pontual, os destinatários primeiros, mas todo mundo é destinatário dessa carta de amor. Amém? Então essa carta, diga assim, é para mim. Diga, essa carta é para mim. Amém? Deus escreveu, através das mãos de Paulo, para deixar no endereço do seu coração. Quantos recebem isso em nome de Jesus? Sabe, a respeito dessa cidade, ou melhor, da igreja de Filipos, ela foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. Então Paulo, ele teve viagens missionárias. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, ele então funda esta igreja, e foi a primeira igreja fundada no continente europeu. Então aqui existe algo histórico, aqui há algo que realmente mudou todo o curso da história, porque a primeira igreja plantada na Europa foi exatamente em Filipos, na Macedônia. A Macedônia ficava no norte, a Macedônia antiga ficava no norte da Grécia, e a Macedônia, juntamente com a Acaia, formavam a Grécia. Então nós vemos aqui que Paulo, ele entra nessa cidade, nós vamos ler daqui a pouquinho, e ele, através dessa segunda viagem, funda esta igreja, e é a primeira igreja no continente europeu. Eu quero que você abra comigo a Bíblia. Antes de abrir na carta aos Filipenses, nós vamos abrir em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo de número 16. Nós vamos ler aqui em Atos 16, do verso de número 6 até o verso de número 15, amém? Você achou aí o texto? Eu vou marcar aqui na Bíblia física, que vai ser mais fácil para mim, e vou deixar o texto marcado aqui em Filipenses mesmo, a porção central da palavra. Então, Atos 16, do 6 ao 15, a Bíblia diz assim: E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia,
tentaram ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Trode. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe à Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Trode, fomos diretamente para a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa, e nos constrangeu a isto. Amém? Então, nós vemos aqui que Paulo, ele está percorrendo uma região. Em determinado momento, ele chega na cidade de Trode, e ali com Silas, ele tem, na verdade, à noite uma visão. E é interessante que quando ele estava em Trode, ele tinha no coração o desejo de fazer essa missão para o Oriente, ou seja, para a Ásia Menor. Mas o que diz o texto? Nós lemos aqui: percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pegar a palavra na província da Ásia. Então ele queria ir para a Ásia, mas ele foi impedido pelo Espírito. Deixa eu falar algo para você aqui antes que eu continue. Nós somos uma igreja que cremos que há bênçãos de Deus em portas abertas. Amém? Amém? Quem crê nisso? Que portas abertas são bênçãos de Deus. Mas nós somos uma igreja bíblica que crê que portas fechadas também podem ser bênçãos de Deus. Amém? Você entende isso? Porque o mais importante não é simplesmente eu achar, eu pensar, eu cogitar, ou eu forçar obstinadamente a um caminho que o Senhor não tem para mim, pelo menos naquele momento não. Pergunta: era lícito Paulo pregar o Evangelho no Oriente? Era lícito levar a palavra de Deus aos da Ásia Menor? Era algo importante, bom? Sim. Às vezes você está fazendo algo bom, importante e lícito, mas não é a vontade de Deus para aquele momento. Então preste atenção. Hoje eu e você, nós precisamos olhar para esse contexto e ver que quando Paulo estava ali em Trode e percebeu que mesmo desejando ir para a Ásia, mas foi impedido, e ali naquele momento, então, ele à noite teve uma visão, e aparece na visão que um varão, um homem macedônio, não era um homem judeu, não era um homem de Antioquia, não era um homem da Ásia Menor, era um homem macedônio, ou seja, do lugar que ele ainda não tinha pisado. E esse homem aparece numa visão para ele, à meia-noite, e diz: passe a Macedônia e nos ajude. À meia-noite não, à noite. À meia-noite é outro momento, tá? Que a gente vai chegar lá. Amém? Então, esteja sensível à voz de Deus. Porque às vezes Deus fecha uma porta aqui, mas Ele vai abrir outra porta ali. Como diz a canção, é preciso confiar na voz de Deus. É preciso entender que Deus tem planos que vão além da nossa visão, que é uma visão
muito limitada. Passe a Macedônia e nos ajude. E o que Paulo e seus companheiros fizeram? Retardaram a ida, começaram a questionar. Não, meu plano é ir para a Ásia Menor, meu plano é ir para o Oriente. Não, imediatamente eles seguiram para a Macedônia. A Bíblia diz que Paulo, então, tendo navegado de Troade, foi diretamente para Samotrácia, e ele pisa pela primeira vez na Europa, nessa cidade chamada Neápolis, e dali eles foram para Filipos, e nesse lugar que o primeiro distrito e colônia romana, ele permanece ali alguns dias, e aí, como de costume, no sábado, ele procura um lugar para orar, mas Filipos não tinha sinagoga, então ele procura um lugar que era comum de oração, à beira do rio. E lá quem estava na beira do rio? Umas mulheres que estavam orando. Uma delas, uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. E essa mulher, provavelmente uma prosélita, porque sendo de origem gentílica, era de Tiatira, mas já havia se convertido ao judaísmo. E ela estava ali também, nesse contexto de oração. E ela é tocada e o coração dela o quê? Se abre. A Bíblia diz aqui, no verso de número 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ou seja, ela abriu o coração. Ou seja, aquela mulher foi a primeira europeia a se converter a Jesus. A primeira mulher, ou a primeira pessoa europeia a se converter a Jesus foi Lídia, aquela vendedora de púrpura de Tiatira. Ou seja, aqui é um momento ímpar na história da igreja de Cristo. E naquele momento, não apenas Lídia abre o coração, mas a casa da Lídia abre também o coração. A Bíblia diz que ela foi batizada, mas também quem mais? Toda a sua casa. A casa dela também recebeu, a casa dela também abriu o coração, e mais do que isso, ela constrangeu que aqueles irmãos permanecessem ali na casa dela, se ela se julgasse fiel. E a história vai dizer que essa mulher passa a ser a casa dela passa a ser uma base missionária, porque ali então passou a ser uma rota dos missionários que atravessavam para o lado da Macedônia, da Acaia e de Tessalônica, ou seja, das regiões em que começaram a ir os missionários para a Europa. Então, ou seja, ela foi a primeira mulher que foi convertida na Europa. Mas, logo depois, Paulo estava ali no lugar de oração, e vem ao encontro dele uma jovem, possuída de um espírito adivinhador. E esse espírito, ou seja, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos, aos seus amos, e ficava seguindo Paulo e gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação. Paulo, não querendo um testemunho outro que não fosse realmente da parte de Deus, depois de alguns dias, ele indignado, então dá ordem ao Espírito, para ele sair daquela jovem, e ela é liberta. E o que acontece? Glória a Deus e aleluia. Porém, os donos, os amos, aqueles que recebiam pelas adivinhações daquela jovem, então começam agora a ficar irados, porque havia se desfeito a esperança do lucro a respeito daquela mulher, daquela jovem. Eles pegam Paulo e Silas, arrastam para a praça, chamam ali as autoridades, os magistrados, e agora começa a falar: esses homens estão perturbando a nossa cidade, eles estão pervertendo os nossos costumes. E aí a multidão se levanta contra eles, os magistrados rasgam suas roupas e começam a anuir com açoites, e eles são açoitados. Paulo e Silas são açoitados. Assim nasceu a igreja em Filipos, assim nasceu a igreja na Macedônia, assim nasceu a igreja na Europa. E depois dos açoites, eles foram colocados aonde? No cárcere.
Ou seja, foram açoitados, foram confrontados e foram presos. Qual seria a nossa reação diante dessa situação? Como nós estaríamos? No mínimo com cara de maracujá de gaveta, né? No mínimo murmurando. Mas eu vim aqui, o espírito que fechou a porta era para eu estar na Ásia. Uma hora dessa não era para eu estar aqui, era para eu estar na Ásia. O espírito que me manda para a Macedônia. Eu prego, ganho Lídia, ganho sua casa, agora eu liberto essa adivinhadora. E agora eu estou na prisão, cheio de açoite, que Deus é esse? É o que talvez alguns de nós cogitaria. Mas pelo que consta, um homem e uma mulher de fé têm um outro comportamento. E a Bíblia vai dizer o seguinte, no verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Eu quero te falar nessa noite, que aquele que tem o Espírito Santo, o Espírito da fé, ainda que esteja passando por privações, por adversidades, por confronto, por açoites, ele sempre vai emprestar os lábios a Deus para sair um louvor, para sair glória a Deus, para sair uma oração, para sair palavras que exaltam o nome do Senhor, mesmo sem entender nada. Nós não precisamos entender, precisamos crer. Às vezes nós estamos assim reticentes porque queremos entender tudo. Se você entender tudo, você então tem um atributo da divindade, onisciente. Mas nenhum homem tem onisciência. Deus é onisciente e Ele sabe de tudo. Então Ele sabe exatamente aquilo que você não sabe. Ele está vendo aquilo que você não vê. Basta crer, você vai ver a glória de Deus. Nos momentos que você e eu estamos mais atormentados, mais pressionados, nós temos glorificado ou murmurado? A murmuração não combina com crente, ou não deveria combinar. A murmuração é pecado. Nós não podemos emprestar os nossos lábios ao inimigo. Nós não podemos nos colocar opostos a Deus. Deus, Ele nos fez amigos dEle. Nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira, mas agora nós somos filhos da obediência, filhos amados de Deus, somos amigos de Deus. Nós, é que muitas vezes por nossa conduta, é que nos opomos ao nosso amigo. Você se lembra da passagem quando Jesus, então, com seus discípulos, diz, olha, eu vou ter que ir para Jerusalém, e eu vou sofrer nas mãos dos pecadores, mas é necessário para que se cumpra tudo aquilo que foi escrito. E aí Pedro, muito impetuoso, e aparentemente piedoso, ele fala, na nossa linguagem aqui, nos dias de hoje, né, em Minas Gerais, tem dó do Senhor Jesus, isso de maneira nenhuma vai acontecer. Não foi isso que Pedro disse para Jesus? E Jesus falou para ele assim, Pedro, muito obrigado pela sua empatia, porque você realmente tem sentido as minhas dores, como é bom que você quer me proteger, Pedro. Foi isso que Jesus falou para Pedro? Jesus falou assim, o quê? Afasta de mim, Satanás. Pedro é Satanás? Não, é um homem de Deus, mas a conduta dele era de um adversário, porque todo aquele que se opõe aos planos de Deus se constitui seu adversário. A palavra diabo no grego significa adversário. Pedro não era diabo, mas estava com espírito de adversário. Uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Eu preciso aprender mais de Deus. Preciso aprender a confiar. Eu preciso aprender a cantar, porque cantar em festa, todo mundo canta. Os ímpios cantam. Se você for agora numa boate lá no centro da cidade, tem gente cantando lá. Em agosto vai ter gente cantando ali no Camaru, não vai? Agora eu quero ver alguém cantando na prisão. Alguém cantando, passando a prova e dando glória a Deus, como diz o irmão Lázaro, né? Nós temos que ser diferentes, porque fazemos diferença. Os presos estavam escutando. O que eles vão escutar de nós? A nossa família, os nossos amigos?
Murmuração ou louvores que exaltam o nome do Senhor? Que ouçam louvores, oração, que glorifiquem a Deus e mostrem quem está no controle. Porque não é o magistrado que está no controle, não são os judeus que estão no controle, não são as circunstâncias que estão no controle, Deus está no controle. Quantos creem nisso? Então, assim foi fundada essa igreja. E quando eles começaram a cantar, eu quero te falar isso, ouça bem. Cantar em lugares que talvez são prováveis, normalmente não muda muita coisa, mas cantar em lugares que são improváveis, vai acontecer alguma coisa. Os alicerces vão abalar. Prepare-se, você cantar na luta, na dificuldade, vai ter um terremoto. As estruturas das cadeias vão romper. E foi o que aconteceu. Teve um terremoto, as cadeias quebraram e os presos ficaram livres. E o carcereiro ficou desesperado, porque uma das penas para o carcereiro naquela época, no Império Romano, que deixasse os presos fugirem, era a morte. Então ele já estava nos atos preparatórios para o autoextermínio. Quando Paulo diz, não faça isso, Paulo e Silas, não faça isso. Mas então o que eu devo fazer? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quantos creem aqui? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Crê no Senhor Jesus, e aquele carcereiro então creu, e a mesma coisa aconteceu, a casa do carcereiro creu. Já tinha 2 células lá em Filipos, nessa microigreja que estava nascendo. Você consegue entender isso? Esse é o nascimento da igreja de Filipos, a igreja dos filipenses. E Paulo, depois de 10 anos desse episódio aqui de Atos 16, ele então escreve a carta, já preso em Roma. Você entende isso? Lemos Atos 16 porque foi a fundação da igreja, na Macedônia, em Filipos. 10 anos depois, agora sim, escrevendo a carta aos Filipenses, aproximadamente em 61 depois de Cristo, 10 anos depois da fundação, preso em Roma, ele escreve. E eu queria ler para você agora os 30 primeiros versículos dessa carta, que é o primeiro capítulo, amém? Quem está disposto aí? Amém. Você veio para um mix de pregação com estudo, tá tudo bem? Quem que é beriano aí? Quem gosta disso? Ah, pastor, mas eu gosto do... Amém. Mas sem palavra é misticismo, não vale nada. Tem muita gente rodando por aí e isopor, o metal que soa e só faz barulho. Nós gostamos também do fogo, nós gostamos também, nós somos renovados, mas cuidado, se tiver fogo sem palavra, é fogo estranho, chuta que é laço. Quem está entendendo isso? Tem algum crente pode dizer amém? Amém. Não despreze as profecias, mas despreze as profetadas, se é que você me entende. Amém? Mas vamos, para não ter erro, a palavra se garante, não é? Vamos falar o que está revelado, porque nós somos uma geração do crente Kodak, né? Você é novo, né? Você não sabe o que é Kodak? Kodak era um filme nas máquinas de fotografia antiga, tá certo? Podia ter alguma coisa para ilustrar. Então você comprava um filme, colocava numa máquina e tirava, sabia? Geração pós-moderna, que existiu isso. Acredite, existiu. Tirava a fotografia. Aí aquela mais bonita que você tirou, enquadrou, queimava. Sempre era assim. Aconteceu isso só lá em casa? Não, né? Eu não é. Então, você levava o filme para, diga assim, revelar. Quem que é o crente Kodak? Que só gosta de revelação. Palavra que é bom, não. Mas ir para alguns lugares, não tenho nada contra monte, nem nada disso. Mas tem revelação mais pura do que essa? Você não quer errar? Vai para a palavra, para os oráculos. Aqui está a revelação. Amém? Pode dizer amém, pode dizer glória a Deus. Amém?
Então vamos à leitura dos 30 versículos do primeiro capítulo de Filipenses, amém? Vamos lá? Está todo mundo firme aí? Somente aquele que está do seu lado assim, meio com farol baixo, cutuca nele e fala assim: desperta, ó tu que dormes. Então vamos na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Paulo está fazendo uma saudação no início da carta, dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, diáconos que vivem em Filipos, na Macedônia, na parte norte da Grécia. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém? Vocês recebem? A carta é para você. Amém? Você está achando que é só para os bispos, os diáconos de Filipos? Eles já foram. Agora é para você e para mim. Amém? Viu, pastor? Bispo Rodrigo, diácono Gustavo. Amém? Diácono jovem, né? E para os santos, todos os santos. Quantos santos nós temos aqui? Amém? Tem alguns que falam assim: mas eu não fui canonizado. Mas... Santo não é aquele que foi canonizado. Santo é aquele que nasceu de novo e o Senhor o santificou, o separou como filho amado. Amém? E aí Paulo, no verso 3, ele faz uma oração pelos filipenses, dizendo: dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Verso 6, eu queria que você repetisse dizendo: estou certo de que aquele que começou boa obra em mim há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Verso 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, sejam nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Você percebe aqui uma oração que Paulo faz, cheia de afeto, cheia de anelo, cheio de amor, sim ou não? Você percebe nessa leitura? Esta é uma carta considerada uma das cartas mais amorosas de Paulo, que tinha mais anelo. Era uma carta cheia de afeto, entranhável de Paulo. Paulo, na carta aos Filipenses, não traz muitas admoestações negativas, exortações e nem tanto doutrina. Ele traz muito aquela vida prática e, sobretudo, o anelo pelos filipenses. Que você receba essa palavra em nome de Jesus, você seja abraçado, anelado, afagado, envolvido por essa atmosfera de graça e de amor. Você recebe isso em nome de Jesus, porque você é filho amado de Deus, você é filha amada de Deus. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Essa é uma oração que nós devemos tomar posse também, porque Paulo, ele estava dando graças por uma igreja, e hoje nós somos a igreja de Deus aqui na terra. Somos uma igreja que se espelha também na igreja de Filipos, e nós precisamos entender que somos também participantes com os que nos antecederam da mesma graça, e na defesa do Evangelho que nós estamos pregando. E aqui,
no verso 9, ele vai dizer: eu também oro assim, que o amor de vocês aumente mais e mais. Quantos aqui são amorosos? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, não é? Mas essa oração também vai ter sentido para nós nesse tempo. O nosso amor vai aumentar mais e mais. Porque muitas vezes você fala assim: pastor, mas eu estou amando, e não deu certo. Só tem um jeito de dar certo. Como, pastor? Eu já amei. Ame mais. É como você, às vezes, eu já fiz um tratamento. Eu me lembro que eu tive uma época, fiz um tratamento de gastrite, Rogério, Aline. E aí não estava fazendo muito efeito. Eu cheguei, o médico, falei assim: e agora? Vai falar assim, então faz um suco de batata doce com couve. Ele não falou isso para mim. Ele pegou e falou assim: eu tenho que aumentar a dose, porque era necessário. E se eu vou no médico, eu creio que Deus dotou os médicos de ciência, amém? Então, se prescreveu, eu sou metódico, falou para dobrar a dose, e com Deus é a mesma coisa. Senhor, ainda está doendo, ainda está machucado, eu estou tomando um amorprazol, mas não está funcionando. Ele vai falar assim: aumenta a dose. Tomava uma vez por dia, vai tomar 2 vezes por dia. Era 50 mg, vai ser 100. Quem está entendendo isso? O que Paulo está dizendo: o amor de vocês vai aumentar, porque se o amor não resolve, nada mais resolve. Você recebe essa palavra nessa noite? Está aqui em Filipenses, na carta da alegria, amém? Mas vamos continuar, que nós estamos só no verso 11, mas nós temos que fazer essas sessões aqui. No verso 12, aí Paulo vai falar do progresso do Evangelho, não obstante a situação que ele estava. Qual era? Preso, em algemas, em cadeias. Vamos lá, verso 12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Sabe, eu perdi o emprego, sabe, o cachorro me mordeu, eu, sabe, quase fui atropelado. Imagina os infortúnios que a gente tem hoje aqui na vida. E você chegar ao final do dia com tantos reveses, infortúnios, dessabores, confrontos, perdas, perdendo tudo por amor e com alegria. Aí Paulo está falando: olha, quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, olha, até que tem contribuído para o progresso do Evangelho. As coisas que têm acontecido com você têm contribuído para o progresso do Evangelho? Pastor, não tem acontecido coisa boa, como que vai contribuir? Romanos 8, 28, todas as coisas, quer sejam boas ou más, cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, sobretudo para o progresso do Evangelho. Quem recebe essa palavra aqui, pelo amor de Deus? Você está recebendo isso nessa noite? Há uma revelação de Deus aqui em Filipenses para nós. Há uma revelação. Talvez você está aqui com o coração apertado. Talvez tantas coisas difíceis, aflições tenham acontecido. E você fala: como eu posso fazer com que isso coopere, dê certo, promova? Ei, o Senhor está no controle. Se você está dependente dEle, crendo nas promessas, então permaneça firme, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, quer sejam coisas boas ou não, elas vão contribuir, concorrer, promover, assim como Paulo disse: as minhas cadeias, as coisas que têm me acontecido até têm contribuído para o progresso do Evangelho. Verso 13, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar na palavra com mais coragem. Ou seja, alguns irmãos, a maioria deles, ouvindo sobre as algemas de Jesus, de Paulo, eles ousaram agora falar mais corajosamente do que falavam anteriormente. Isso é espírito de ousadia, de intrepidez que nós só temos com Cristo Jesus.
O espírito da fé que não vê simplesmente, sabe, as situações que a vida traz. Porque, como nós temos dito, não é o que nós vamos encontrar na vida, mas o que a vida vai encontrar em nós. É verdade, no verso 15, que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Olha um homem cheio do Espírito, esses que pregam aí por interesse próprio, não de forma sincera, querendo ver a minha caveira, querendo que eu realmente esteja sofrendo no cárcere. Eu vou orar igual Elias para cair fogo na cabeça deles, não é? Justiça própria. Mas no verso 18 ele diz, mas que importa? Diga assim, que importa? Sabe, é isso que você tem que falar. Que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Ele estava decidido se alegrar. Quem está decidido se alegrar? Se der bom, você vai se alegrar. Se der ruim, você vai? Isso é uma decisão. É uma ação. E não um sentimento passional errado que brota no coração. Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Ele não sabia, mas não seria a última vez que ele seria preso, sabia disso? Ele não sabia, mas ele estava confiando. Porque aqui, porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus, isso resultará em minha libertação. Você está vendo a sua libertação? Pela fé? Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Aí chega no verso 21, que você vai dizer assim, diga assim em alta voz, porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Então, quer seja pela vida ou pela morte, Cristo será engrandecido. Amém? Entretanto, se eu continuar vivendo, que ele não sabia o que ia acontecer, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Vou construir celeiros, vou comprar uma casa lá no Mar da Galileia, vou fazer a faculdade de Gamaliel. Era isso que ele estava pensando, em ser frutífero? Essas coisas não tem nada de errado em si mesmas. Comprar uma casa no Mar da Galileia, fazer a faculdade de Gamaliel, não é? Não tem nada de errado, é o que a gente faz aqui na terra, né? Comprar uma casa, fazer um curso, buscar promoção, não tem nada de errado, mas o que é ser frutífero é o que vai ecoar na eternidade. Essas coisas vão ficar aqui. Então, se eu viver, eu poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E aí eu quero falar para vocês o seguinte, olhando para a sua família, olhando para o seu cônjuge, olhando para um amigo, olhando para um irmão, será que você vê alguém que por causa dele é necessário que você continue vivo? Você não está vivo hoje só para construir uma torre, você não está vivo hoje só para fazer um curso, você não está vivo só para comprar uma casa, um carro, você não está vivo só para constituir talvez um plano de um casamento, não, você está vivo hoje para você fazer a obra de Deus. Essas coisas todas podem ser não um fim, mas um meio através do qual você vai alcançar o propósito, que é fazer a obra de Deus.
a obra de Deus. E será que hoje você consegue mentalizar alguém? Porque a gente, claro, ninguém quer enfrentar a morte, mas sabendo que depois dela eu vou encontrar com Cristo, é incomparavelmente melhor do que viver nessa terra, sim ou não? Sim. Porém, se eu estou vivo é porque ainda tem um plano, um propósito. Como diz aquela canção também, eu não morrerei até... É porque eu não sou bom na melodia e da harmonia, né? Só está a letra na minha... Eu não morrerei enquanto... Então, me ajuda aí, gente, vamos lá. Isso, amém? Se você está vivinho hoje, da Silva, é porque os planos de Deus ainda precisam se cumprir completamente na sua vida. Aquele homem que sobreviveu ao acidente de avião, não sei quantos, não é? Não, um avião da Índia, né? Um só, de 200 e poucos passageiros. Deus tem um plano na vida daquele homem. Não há dúvida disso. E hoje você está aqui. Hoje você está aqui. Deus tem um plano na sua vida, mas precisa começar a se alegrar. Precisa começar a entender que existe algo que realmente importa. Amém? Então aqui Paulo está cercado pelos dois lados, porque ele preferia partir, porque é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês, ou seja, de vocês, filipenses, de vocês é necessário que eu continue, porque eu estou convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que vocês progridam e tenham alegria na fé. Ou seja, a alegria de Paulo era contagiante. Ele falou, eu quero ficar, então vou ficar, porque eu quero que vocês progridam e tenham alegria na fé. Você vai permanecer, você vai ficar, e você vai ser usado para que haja progresso na vida de outros, e eles se alegrem na presença de Deus. Alegrem-se na fé. Desse modo vocês não terão mais motivo para se gloriar, ou gloriar em Cristo Jesus por minha causa. Deste modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. E aí, para nós terminarmos, essa carta aos Filipenses, ela termina aqui do verso 27 ao verso 30, exatamente falando da unidade cristã. E Paulo, ele traz nessa carta aos Filipenses um quê, como eu falei, de alegria. É a carta em que mais representa a alegria de Paulo. É também, como eu falei, a carta mais pessoal. Os filipenses, nós vemos aqui que foram um grande estímulo a Paulo. Nós falamos aqui do seu amor, do seu afeto. Essa é uma carta otimista. Quem gosta de otimismo aí? Leia Filipenses, uma carta otimista. É uma epístola de alegria, porque enfatiza a verdadeira alegria da vida cristã. Para você ter uma ideia, as expressões regozijar-se e alegrar-se aparecem mais, ou aproximadamente 16 vezes, em 4 capítulos apenas. Então a ênfase é muito grande. O resultado disso é uma ênfase em 2 aspectos também, que são derivados da alegria: a união, que é o que nós vamos terminar aqui, e a humildade. Então Paulo, ele coordena aqui essa carta para que aqueles irmãos pudessem permanecer humildes, indulgentes, amorosos, cheios de ternura, para que eles pudessem continuar amalgamados, para que as pessoas pudessem ver Cristo neles, para que eles pudessem ser motivo da alegria de outros. Nós falamos no início do ano, mais do que se alegrar, seja o motivo da alegria do outro. Então, quanto mais eu sou humilde, eu mais estou amalgamado, mais eu sou um instrumento de alegria na vida do outro. Mais eu compreendo os planos de Deus, que não são apenas na minha vida, mas sobretudo através da minha vida. Quantos podem dizer amém?
E isso está ligado aqui nesse contexto, quando Paulo fala, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Não se intimidem, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo que continuam a ter. Então, queridos, hoje eu e você, nesse contexto, nós precisamos entender que podemos ter alegria no sofrimento, porque isto fala de maturidade cristã. As minhas algemas, como Paulo disse, em qualquer lugar, em qualquer situação, seja livre ou algemado, Paulo não cessava de dar glória a Deus e pregar o Evangelho. Isso deve incendiar os nossos corações. Nós devemos nos lembrar do exemplo inspirador de Paulo. Nós precisamos entender que mesmo quando temos obstáculos, sejam pequenos ou grandes, nós devemos dizer, esses obstáculos não vão me impedir de fazer a obra de Deus, de ser luz, de ser sal. Sabe, quando Paulo diz no verso 12, nós lemos, eu quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram até agora, têm contribuído para o Evangelho, ou seja, não são cadeias, não são grilhões, não são tribulações, sabe, nós precisamos olhar para eles, e não ficarmos intimidados. Os heróis da fé, o apóstolo Paulo, o próprio Cristo, que esteve aqui entre nós, e termos coragem. Não, sabe, hoje talvez você não esteja, e nós não estamos de fato numa prisão, mas quantas vezes temos motivos para nos sentir desanimados, é ou não é? Nós não estamos numa prisão, não estamos encarcerados, mas lugar de angústia e tristeza não é só uma prisão. Tem alguns lugares na nossa vida que nós nos sentimos assim, é ou não é? Às vezes momentos de indecisão, eu que o diga, responsabilidades financeiras, conflitos familiares, às vezes até conflitos no ministério, às vezes alguém que perdeu a fonte de renda, o trabalho, sabe, mas o que mais importa diante dessas situações é a maneira como agimos nessas situações, porque a maneira como agimos nessas situações refletirá a nossa fé. Não é o que nós vamos encontrar no mundo, mas o que o mundo vai encontrar em nós. Essas coisas Jesus já nos advertiu, que no mundo nós passaríamos por aflições, mas deixa eu te falar, vai passar. Mas as palavras do Senhor não vão passar, e aqueles que fazem a vontade de Deus não vão passar. As coisas vão passar, as dificuldades vão passar, mas você vai permanecer crendo, como os filipenses. Sabe, como eu falei há pouco, Paulo ele tinha uma perspectiva da ação de Deus tão grande, que mesmo ele não sabendo que não seria a última prisão dele, ele disse, eu estou convencido que eu vou sair dessa prisão. Sabe o que isso nos fala? Que enquanto Paulo aguardava, ele confiava. Diga assim, enquanto aguardava, confiava. Você também, enquanto estiver aguardando, vai estar confiando. Enquanto estiver aguardando, vai permanecer confiando. Para aqueles que não creem em Deus, só resta a vida nessa terra. Por isso essas pessoas lutam por valores terrenos, mas o seu propósito e o meu é servir por algo que ecoa na eternidade. Isso para nós é um privilégio. Fica de pé no seu lugar.
Fica de pé e começa a clamar ao Senhor. Começa a dizer: Pai, eu creio que todas as coisas, sejam elas boas, sejam elas ruins, sejam elas favoráveis, sejam elas desfavoráveis, elas cooperam para o meu bem, para o meu bem. Eu posso ter alegria mesmo no sofrimento. Diga isso, ore, verbaliza, fale com Deus, fale com o Pai. A igreja, todas as coisas. Cante, igreja, todas as coisas. Diga, verbaliza. Faça dessa canção a sua oração. Toca pela fé na orla das vestes de Jesus. Diga isso, que saia das suas entranhas. Ei, há um significado, um sentido para você nessa palavra da carta da alegria na sua vida. Então faça dessa canção a sua oração. Diga: todas as coisas, sejam boas ou ruins, vão cooperar, vão concorrer, vão promover o reino, o progresso de Cristo na minha vida. Oh, mais uma vez, todas as coisas. Oh, todas as coisas. Oh, todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Você vai falar como Paulo: mas quem importa? Importa que eu seja achado nele. Importa que eu seja achado nele. Importa que eu seja achado em Cristo Jesus. Mas quem importa? Estão caindo 1000 ao meu lado, 10.000 à direita, mas quem importa? Que eu seja achado nele. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essas coisas, Paulo disse que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Isso que está acontecendo comigo vai contribuir para o Evangelho, para as boas novas, para o testemunho da fé, da coragem de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de alguém que não se rende, de alguém que é luz, que é sal. Porque cantar na festa é fácil, mas cantar na prisão é só para homem e mulher de fé. E eu estou vendo uma multidão de homens e mulheres de fé diante dos meus olhos, que estão cheios do Espírito Santo, cheios da alegria do Senhor, Senhor, derrama, Senhor, da sua alegria, a mesma alegria que estava com Paulo, mesmo na prisão, que estava com Silas. Derrama. Oh,
Está na hora de você voltar. Sabe, tá na hora de você voltar para o lugar que você não deveria ter saído. Talvez você foi impaciente. Talvez você aguardou, mas não confiou. Forçou a barra, forçou a porta, foi obstinado. O Senhor está te chamando a voltar. Ei, Ele está te chamando a voltar, porque Ele tem um plano na sua vida. Então há pessoas que precisam voltar, há pessoas que precisam se render. Você fecha os seus olhos agora. Há uma atmosfera de unção, por meio da palavra de Deus, na carta da alegria, na carta do otimismo, mas não segundo o padrão humano, que é só na festa que há um otimismo passageiro. Não, o que o Senhor está trazendo aqui é a revelação da alegria, do fruto do Espírito, do otimismo segundo o padrão do céu, que diz que todas as coisas cooperam para o bem de Deus. O Senhor não nos falou que ia nos livrar da aflição, mas Ele ia nos livrar na aflição. Então diga comigo assim: Senhor, nesta noite eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, que um dia estive em Teus caminhos, mas me afastei, hoje eu volto para o lugar que não deveria ter saído. Eu volto para a Sua presença, para ouvir a Sua voz, para seguir a Sua direção. Eu volto para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, para seguir na direção que o Senhor tem. Coloca vestes, capa de autoridade, porque o Filho volta à presença. O Senhor está falando com você hoje. Você orou e essa oração fez sentido, então levante a sua mão aí onde você está. Isso, eu vejo uma mão levantada. Isso, pessoas, isso, eu vejo outra mão levantada. Eu vejo outra mão levantada. Isso, pessoas que estão sentindo no coração que isso está fazendo sentido e que agora outra mão levantada. Isso, é o tempo de Deus para você. Não tenha medo, porque o amor de Deus lança fora o medo. Eu quero pedir para você que orou e a oração fez sentido, e hoje você está voltando, você está vindo, então dê mais um passo de fé. Eu quero orar com você. Eu estou aqui à frente. Queria que você saísse do seu lugar. Você que levantou sua mão, isso, venham todos. Nós estamos aqui em família. Não tenha medo, não tenha vergonha, não fique constrangido. Nós estamos em família, isso mesmo. Queria que os irmãos pudessem chegar, abraçar um irmão, um outro irmão, uma irmã, uma outra irmã. Isso, você que levantou a sua mão, saia do seu lugar. Venha, há mais pessoas. Saia do seu lugar. É um tempo de Deus para você. Você que levantou sua mão, você pode sair agora. Venha, amém. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas. Por elas foi pago um alto preço, e nós declaramos que sobre elas não vale nenhum encantamento. Nós declaramos a bênção do Senhor, que enriquece e não traz consigo nenhuma dor, nenhum desgosto. Pai, abençoa, Deus, esses meus irmãos. Pai, há uma graça sendo derramada sobre a vida de cada um deles, e é essa graça que os empodera a saberem que são filhos amados de Deus, e que são aceitos na casa do Pai, que podem comer à mesa do Pai, e que não precisam ficar ressentidos se tomar um outro caminho. O que importa é o caminho que eles tomam hoje, na presença de Deus,
na casa do Pai, junto à família de Deus. Dê a eles alegria, a alegria que é o fruto do Espírito, para que eles caminhem, não que não vão passar lutas e dificuldades na vida, mas em passando por lutas e dificuldades, eles possam ter a alegria do Senhor. Amém? Possam ter a alegria do Senhor. Você é de Jesus também. Amém? Isso. Amém? Vocês são de Jesus e Jesus é de vocês. Então nós somos irmãos, temos o mesmo Pai, então somos família. E a boa notícia é que uma parte dessa família está aqui e deseja propor uma caminhada junto. Porque se um talvez fraquejar em algum momento, o outro ajuda e nós seguimos juntos. Assim é ser família. Então eu quero contar até 3. E eu gostaria que vocês se voltassem para trás, para que conheçam a família e recebam um abraço dessa família. Pode ser? Amém? Vamos contar, família? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus mesmo? Aleluia. 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 Nós estamos encerrando a reunião. O culto não acaba, né? Começou e não vai acabar. O tempo chegou, só vai melhorar. Amém? Eu quero terminar dizendo que então hoje nós começamos a série que é a Carta da Alegria, Filipenses, a Carta da Alegria, e nós vamos seguir nessa série por mais 2 domingos. Amém? São 4 capítulos e nós falaremos dos 4 capítulos em 3 encontros. E vai ser muito especial, porque em cada momento nós vamos aprender um pouco mais. Vamos ter assim tesouros preciosos. Eu creio, eu tenho orado para que até eu mesmo me surpreenda com tesouros que eu já tinha lido e de repente salta de forma diferente aos nossos olhos. Amém? Assim vai ser. Quantos tiveram essa impressão hoje aqui? Não é? Porque a gente tem algumas passagens que nós sabemos de cor, memorizadas, mas o Senhor quer trazer revelação no Espírito. E nós vamos seguir o nosso esboço. Preste atenção, para você falar para os 4 cantos aí. Vamos falar da alegria no sofrimento. Aliás, falei hoje, mas nos próximos domingos vamos falar da alegria no servir, da alegria em crer e da alegria em dar. Amém? Então esses são os próximos episódios. O de hoje já foi alegria no sofrimento, é o nome da mensagem hoje, alegria no sofrimento. Mas nós vamos então gerar essa expectativa santa. Envolva a sua célula, rumine essa palavra, reposte. Nós temos muitas tranquilidade de falar isso, porque quem nos conhece sabe que a gente não tem pretensão nenhuma de fazer um culto à personalidade. Não, mas seria bom que você usasse de repente as suas redes sociais para repostar algo da igreja, da mensagem, sabe? Para que de repente as pessoas, no mínimo elas falem: olha, você postou, fiquei interessado nisso. Te chame no direct e você comece ali a falar de algo que vai ecoar na eternidade. Eu creio que isso vai acontecer, amém? Amém mesmo? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e
consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vão em paz. Semana de bênção e vitória em nome de Jesus.